Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o estudo do livro Memórias de um Suicida. Eu, Marco, Antônio Carlos, Sueli, e estamos justamente retratando essa história magnífica de algumas pessoas, como o Camilo Castelo Branco, que foi um português, um escritor português famoso, onde por uma porta falsa ele tirou a sua vida através do suicídio. E esse livro vem retratando justamente as passagens de sofrimento e o que realmente acontece com cada um que se envereda por essa porta falsa. Então foi feito, em relação a eles, uma pequena triagem, onde dependendo da atrocidade do ato, da condição que se encontravam, do estado psíquico, eles foram encaminhados para um grande hospital de socorro, uma grande colônia de socorro, que é o Hospital Maria de Nazaré, onde lá foi feito essa triagem, onde uns realmente ficaram no hospital, outros foram para o isolamento, outros foram para a torre de vigia e outros foram para o manicômio. Ou seja, dependendo do estado, é devido uma certa atenção. Tanto é que no capítulo anterior, que foi o capítulo 9, foi retratado a história das torres, né, a torre de vigia, onde lá estavam até mesmo aqueles suicidas que também já eram perversos, que faziam atrocidades, que roubavam, além de serem suicidas. Então lá tinha um caso daquele rapaz que é o Agenor Penalva, né? Penalva. Onde ele era um suicida de alta periculosidade. Foi um obsessor. Um grande obsessor. Além de ter cometido o ato de suicídio, ele era um obsessor que influenciava outras pessoas a cometerem também esses atos. E foi retratado justamente no capítulo anterior a história dele, onde Camilo se impressionou devido à inteligência, o equilíbrio, a sabedoria dele, mas o grande intuito de praticar o mal em relação à sua própria família. Então, Camilo foi conhecer na colônia os lugares onde eram recebidos esses irmãos de alta periculosidade. E eles se assemelhavam a lugares como se fossem escolas, onde tinham janelas amplas, onde tinham um amparato psicológico, eles têm aula, ou seja, a gente pensa que eles vão ficar lá aprisionados, largados, mas não, em nenhum momento do Hospital Maria de Nazaré, esses doentes necessitados, eles são abandonados, independente do grau de transtorno que cada um passe. Então lá ele era amparado, isolado num quarto para ele, onde existia um instrutor, existia todo um amparato da espiritualidade amiga para que ele fosse atendido de forma coerente. É normal que ele ficasse relutante devido ao orgulho, o egoísmo. Ele não queria se abrir completamente e reconhecer seus erros. E justamente no Hospital Maria de Nazaré, eles têm esse cuidado de deixar com que a pessoa, no tempo certo, reconheça as suas falhas e os seus erros. Então, o Agenor ficou 38 anos nessa torre, onde ele ficou remoendo, estudando, sendo auxiliado, sendo amparado, para que ele realmente assumisse e reconhecesse esse erro. E, infelizmente, ele não o fez. Aí o que aconteceu mais uma vez? A espiritualidade amiga teve que, através
Roberto de Carnaleiras, colocaram um aparelho para que esse irmão ele recordasse as vivências de quando ele era criança, desde os 5 anos, não é isso, Eli? Isso. Então ele foi buscar na íntegra o que tinha acontecido para ver se essas vivências mexiam com o coração amargurado daquele indivíduo. Então o instrutor coloca esse aparelho magnético onde essas vivências elas estão arraigadas a qualquer ser humano e foi buscar essas informações. E uma das maiores atrocidades que ele tinha cometido era o desrespeito à sua própria família, que a mãe, né, Sueli? Isso, a mãe, onde ele abandonou a mãe, né? A mãe necessitava dele, ele abandonou ela, né? Burlou muitas leis, ela sempre chamando a atenção dele, lutando, né, pela má conduta dele, que ele já apresentava desde pequeno. Então ele a abandonou e ela se acabou na sarjeta, pedindo socorro a ele, e ele omitiu esse socorro a ela. Nunca dava, nunca prestava esse socorro. Então teve que retroceder ao estágio de 5 anos, onde o temperamento dele já era muito ríspido com os pais, onde, embora eles tivessem carinho, tivessem toda a atenção, ele era sempre uma criança um pouco revoltada com a família e não dava valor a esse carinho. Então, essa imagem, essa vivência, viu que a família, fez com que ele visse que a família, embora tivesse dado todo o amor a ele desde o início, ele não deu o devido valor, sendo que a própria mãe, que mais o auxiliou, foi abandonada por ele. Então, nesse capítulo 9, foi visto essa grande atrocidade cometida por um suicida, que tinha que, através dessa lembrança, reconhecer o seu erro. Aí ele chora, aí ele lembra realmente de todo o carinho que foi dado pela sua família e nesse momento amparado e, o mais importante, tendo reconhecido o seu erro. Então, o próprio hospital, por ser um grande voluntariado, eles não forçam muito a barra, porque o ser humano em si ele tem que reconhecer os seus atos. Mas no caso dele, após 38 anos, ele teve que passar por esse aparelho para que ele reconhecesse intimamente esse erro. E aí o Camilo e os outros companheiros, né? O Mário Sobral, era o Belarmino, e eles continuavam, sempre eles eram acompanhados. Então essa equipe foi eles 5 foi os que avançaram e sempre eles estavam sendo acompanhados. Então todo que eles observavam, que eles eram levados, tudo fazia parte do tratamento. Então nesse capítulo aí foi interessante, Marcos, porque eles ficaram impressionados com a quantidade, com a forma do tratamento, né? Porque o tratamento do Agenor foi um tratamento assim, ele estava 38 anos, e aí já tinham tentado de várias formas, mas como ele continuava com o comportamento, que não é porque desencarnou, e o espírito ele continuou com esse comportamento, ele tinha esse comportamento, relutante, ele fugia, ele negava, ele estava negando, e ele mesmo se negava, ele mesmo, como é que a gente pode dizer, ele mesmo relutava contra as atrocidades dele mesmo, ele não, digamos assim, como é que eu posso dizer,
vivia nesse processo de negação, não reconhecia o seu erro. Então, foi necessário que se fizesse um tratamento de sensibilidade, de sensibilização pesado com ele. Então, o que foi? Aí foram buscar lá, foi pegar a família, aquela pessoa que mexeu com ele, que foi a mãe. E aí eles começam a ser convidados a visitar nesse processo de instrução desse grupo, pois eles já tinham consciência. Era um grupo que eles aceitaram mais cedo a sua condição. Tem aqueles que aceitam, né, o erro e começam a acordar e despertar, e tem aqueles que não aceitam, por orgulho, por vaidade, por ego, ou até mesmo pela índole. Eles não aceitam a sua condição. Então, esse grupo, por aceitar, eles já estão sendo levados a esses locais para presenciar diversas vivências. E agora eles são convidados a visitar o manicômio, que é o capítulo 10. Aí chegamos no capítulo 10, o manicômio, onde abrem-se de par em par os portões deste amparado. E o que mais impressionou Camilo e seus colegas é que eles já entraram apreensivos, tá? Então eles já perguntavam: os lanceiros de Maria não vão nos acompanhar, não vai ter uma proteção? Porque pelo nome manicômio há de se pensar que era algo muito mais grave. Então eles de imediato eles se assustaram de ter sido tão bem recebidos pelo João, que era o que, doutor Antônio Carlos? João era um indiano, tinha especialidades em várias ciências do psiquismo humano, muito competente, que conduzia com grande nobreza de moral e espiritual esse departamento. Os espíritos acolhidos nesse departamento eram os espíritos muito mais desgastados. Eles receberam até uma titulação de retalhados, porque eram espíritos que se suicidaram conscientemente, porque eram cocainômanos, usavam drogas, né? E eles foram num processo, além do processo de suicídio, de depressão, eles foram perdendo consciência. Uns ficavam raivosos, outros maníacos. Então, era um estado muito penoso de densidade do processo de degeneração psíquica que eles estavam submetendo. Eram espíritos muito graves mesmo, que tinham que ficar nesse departamento, que era um departamento muito super especializado para esse tipo de patologia espiritual. Esses pacientes do manicômio, eles foram suicidas, em que eles são aqueles que usavam as drogas aqui, né? Tanto as drogas lícitas como as ilícitas, né? O álcool. Então, assim, o estado deles, já aqui, quando eles já foram daqui, eles já foram praticamente com o estado psíquico já bem, digamos assim, já acabado totalmente. Então, esses pacientes do manicômio eram aqueles que eles deram dado como loucos. Por quê? Porque eles alucinavam, eles tinham um estado vibratório muito baixo, o estado vibratório deles com um grau de depressão muito grande. Então eles deliravam, então eles não tinham aquela consciência, eles estavam inconscientes pelo estado agravado mental deles que chegavam lá. Então não é à toa que eles estavam no manicômio. Então eles, na hora que eles chegaram, né, a primeira pergunta que eles fizeram nós não vamos ter proteção nenhuma. Então o diretor do hospital, que é o João, né, Marquinhos? Então ele fala, não, meus, tanto que ele chama de pupilos,
meus pupilos, eles não vão atacar vocês. Agora, existe, claro, uma recomendação que, pela baixa vibração, tanto espíritos quanto encarnados, eles não podem ficar próximo deles por essa questão da vibração ser muito baixa. Então, se um encarnado eles se aproximarem de um encarnado e ficar por 24 horas com eles podem, se eles não tiverem uma vibração boa, o encarnado uma vibração boa, né? Tendo assim, serem protegidos, eles podem receber aquela vibração. Então eles têm que ter, é nesse cuidado que ele recomenda. E o diretor continua, né, explicando a eles. E aí eles têm a curiosidade de vê-los. Pede para o diretor que eles querem ver. E aí o diretor diz: então eu vou levar vocês, mas nós vamos ficar distantes. Devido ao estado mental dele muito prejudicado, eles não tinham condições de raciocínio, eles não tinham, eles eram apáticos, devido, como a Sueli colocou, eles eram depressivos. Imbecis, idiotas. E aí, quando eles entram num jardim onde muitos estavam, eles notam que tinham muitas pessoas importantes. Eram duques, pessoas com status, pessoas que tiveram muitos bens materiais, que tiveram tudo em sua vida, mas pecaram pelas vicissitudes, pelo orgulho, pelos bens materiais, pelo álcool, pelas drogas. Muitos jovens, né, Sueli? Os jovens, principalmente, eles pecavam pelo excesso de drogas e eram afetados. Mas a sua condição eram como se fossem zumbis. Eles não tinham muita reação. A gente não vai muito longe com essa questão. Vamos pensar na Cracolândia. Perfeito. Né? O mundo, o livro Memórias de um Suicida, ele é um mapa do mundo astral. Quando a gente começa a ler ele retrata, ele é um mapa. Então a semelhança desses que abusaram da droga não é muito diferente do pessoal da Cracolândia. Então são aquelas que a gente passa e vê aquelas pessoas jogadas, alienadas, fora da realidade, né? Então assim que eles se encontravam também. Interessante que a Sueli colocou que os visitantes, o Camilo e os visitantes, quando eles ingressaram lá apreensivos, o dirigente do manicômio falou assim, o João: não, eles não vão apresentar nada muito ofensivo, porque eles estavam meio alienados, abatidos, depressivos. Mas se esses irmãos encostassem em um desencarnado, que a Sueli frisou, ficassem próximo a eles, o estado vibratório e desarmônico causaria um grande transtorno ao encarnado. Então, embora aparentemente aos visitantes eles não apresentavam nenhuma moléstia, nada muito agressivo, se eles estivessem na Terra, próximo de algum encarnado, eles causariam um grande transtorno, um grande mal. Tanto é que o interessante, eles perguntam: então como eu devo fazer, como eu devo agir para que quando encarnado eu não tenha uma obsessão desse tipo, desse nível? Aí o João começa a colocar: a gente tem que policiar os nossos pensamentos, o nosso comportamento, ter uma religião, né, Antônio Carlos? Para que a gente consiga estar protegido, ter uma energia benéfica, para que uma energia
ofensiva não nos afete. Isso. Tem que, digamos assim, temos que nos ter o cuidado. E eles falam muito da vibração mental, dos pensamentos, né? Porque não vamos muito longe. Aqui na Terra mesmo, quando a gente encontra com uma pessoa dessa, a gente já se sente mal, né? Às vezes a gente até se aproxima para ajudar, mas a vibração daquele encarnado já está tão densa que acaba nos afetando também. E não é à toa que muitos se afastam. Então, os profissionais mesmo que tem aquela técnica para ir atrás, para ajudar. Então, eles do mesmo jeito. E eles ainda era pior a situação deles ainda. Porque, vamos focar na questão da droga, porque eles, além do suicídio, porque eles foi suicídio duplo, porque eles contaminaram o corpo, não é? Consciente, quando estavam aqui, eles estavam conscientes, não é? O que a droga faz, não é? Então, ela faz isso, a pessoa usa para esquecer um problema, para tentar, digamos assim, esquecer, amortecer, digamos assim, o cérebro. Então, acaba tendo esse vício, esquecendo e acabam se perdendo. Então, a vibração deles é muito baixa, né? Não é diferente, tanto que ele fala no livro que muitos deles andam curvados, sem aquele movimento, porque afetou muito a parte do cérebro psíquico. E aí vocês podem até estar perguntando assim, mas aí nós estamos falando de uma forma como se eles estivessem encarnados, porque eles ainda estão muito materializados, então muito ligado ainda na parte do perispírito ainda, do envoltório do perispiritual deles. E aí ele ainda coloca assim, o Camilo começa a se interessar cada vez mais, mas poxa, como os desencarnados podem se precaver, tamanha é a gama de obsessão existente. Então ainda ele coloca, os avisos são sempre dados nas religiões, nos templos religiosos, a nossa conduta moral, o nosso procedimento, e que também estava surgindo uma nova instrução, que seria vindo através do Espiritismo, onde seria colocado tanto o lado material e o lado espiritual para que a gente compreendesse esses dois lados e vissem que existiam obsessões, que existem certas influências que, embora a gente não veja, a gente recebe muito mais do que a gente imagina. Então, sempre somos avisados, Deus sempre nos ampara, mas para isso eu tenho que estar o quê? Também com um bom intuito, um bom comportamento, um bom pensamento, para que isso não me atinja. Isso. Ele fala muito na questão que ele diz que toda a humanidade, há 2000 anos, ela tem esse aviso, e todo o tempo a humanidade ela é avisada. Todo o tempo nós estamos sendo alertados pelo plano superior, né, por Deus. Ele não abandona seus filhos e nós somos alertados muito dentro das condutas. Respeitar as leis divinas. E ele fala muito dos mandamentos, né, que ele deixou. Então existe uma cartilha, um direcionamento que ele deu. Então nós aqui, ele enfatiza muito, nós aqui não estamos sozinhos, nós temos uma liberdade assistida aqui. Então nós temos ele é tão pai conosco que ele nos dá o livre-arbítrio de escolher, né? Entre andar pelo caminho correto e andar pelo caminho, desviar o caminho. Mas a partir do momento que você desvia o caminho, aí é que nós começamos a burlar as leis, e é aí que começa a pegar a situação. A gente não pode fazer isso, né, doutor? E a escolha do caminho está diretamente relacionado ao grau de evolução e entendimento espiritual de cada
cada ser. Um ser totalmente alienado, ignorante, nas trevas da ignorância, ele não percebe a sua origem divina, a sua natureza, a sua irmandade cósmica. Ele não tem esse consentimento porque ele é impregnado pelo ego. E ele cresce evoluindo e fica naquele ciclo vicioso do egoísmo. Então tudo é ele o centro de tudo. Ele não tem aquela consciência da fraternidade, da caridade, da solidariedade, ele não tem. Então ele fica ignorante daquilo. Hoje ainda a gente vê isso no nosso mundo todinho nesse processo. Os irmãos todos divididos, as nossas religiões, em vez de unirem, de religarem, apartaram as pessoas, entende? Então criaram dogmas que contradizem as leis divinas. Por isso que a nova revelação... Gente, na realidade até houve o surgimento da nova revelação, que é o Espiritismo, justamente para que a gente entenda essas coisas, esses dois lados. E é natural que a gente passe por dificuldades, tá, gente? A gente pode passar por uma depressão, mas eu não posso me tornar uma pessoa depressiva. Eu posso ter problemas, eu posso estar triste, mas eu não posso me tornar uma pessoa tristonha. O pensamento, hoje em dia, ele atrai muitas coisas que nos afetam diretamente. Então, se a gente quer mudar o nosso comportamento, a gente tem que começar a pensar boas coisas, porque o pensamento gera o sentimento que gera a ação. Então, a gente tem que policiar o que a gente está pensando para afastar essas influências, que todos nós somos sujeitos a receber essas influências, mas também Deus nos dá o amparato da prece, de uma religião, para que eu também consiga sair de momentos difíceis. Todos nós temos dificuldades, não é que ninguém vai ter dificuldades, mas a gente tem que estar apto também a se reequilibrar rapidamente novamente para sair dessas sintonias, né, Sueli? Isso. E nós temos hoje, no século em que nós estamos vivendo hoje, nós temos a nova revelação, não é? Que é a doutrina espírita, que ela vem nos descortinar esse intercâmbio entre os dois mundos, não é? Então hoje já dá para a gente ter uma noção de que nós somos imortais, que o que nós deixamos, o que morre é o corpo físico, mas o espírito, a alma, para alguns, né, ela continua, ela vai para o plano. Então nós vivemos, hoje nós temos esse intercâmbio. Então essa nova doutrina que nos revela, que fala da caridade, ela vem nos mostrar, né, e nos dá o passo a passo de como nós devemos, como a nossa conduta deve ser aqui nesse plano, né? Coisa que antes, tempos atrás, a gente não tinha esse conhecimento, né? Então hoje, antes da gente, digamos assim, de uma pessoa que hoje ela pensa em suicídio, que ela tem essas ideias suicidas, né, que ela procure essa ajuda. Não só ajuda terapêutica, não é? Ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, mas que procure uma religião também onde ela possa se fortalecer, porque nós não somos só o corpo, né? Nós somos também, nós temos que procurar. Então, as pessoas que pensam nessa questão do suicídio, que elas hoje consiga entender, não é, que existe os tratamentos e existem os passos espirituais onde a gente possa ter o estudo de entender que se você tirar o seu corpo hoje, você acha que está se matando. Na verdade, você está matando só o seu sofrimento. Você quer matar o sofrimento, só que você vai acabar sofrendo duas vezes. Agravando. Né? Agravando, porque como retrata, né?
esse livro ele retrata o passo a passo do sofrimento desses companheiros no mundo espiritual que eles passaram no Vale do Suicídio. Eles conseguiram sair, porque eles tiveram eles se interessaram em se refazer, não é? Eles foram amparados e tanto que uns eles evoluíram um pouco, ainda continuam enfermos, mas hoje nós temos o uso da droga nos jovens, esse uso de droga que se começa hoje com um cigarro, com um copo de bebida e daqui a pouco está nesse envolvimento. E aí hoje nós temos o suicídio, não é? Que é um traço alarmante hoje de jovens se suicidando. Então mas que antes de se cometer, antes que procure uma ajuda. E a espiritualidade, ela nos dá esse passo a passo, né? Onde você possa se rever, onde você possa procurar se conhecer, né? Nós temos as terapias alternativas, tem as alternativas, tem a doutrina espírita, ela oferece essas terapias, que é a prece, não é? Que é a reforma íntima, que é você se conhecer internamente, espiritualmente, né? Então, na verdade, tudo que essa terapia, tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão passando, conhecendo esses setores, manicômio, isolamento, tudo isso é uma terapia para eles, só que no mundo espiritual, para eles ver como é que eles se encontram e mostrar a humanidade, não é, para que ter uma prevenção, não é, fazer essa prevenção de não se cometer isso. Que a gente saiba que a verdadeira pátria é espiritual. A gente tem um grande engano que esse corpo aqui acabou com o corpo, acabou tudo. E aí o que a gente tem retratado desde o início é a história justamente dessas pessoas que tinham posses, que eram bem-sucedidas, mas que em certo momento da vida passaram por dificuldades e naquele momento não viram uma saída e entraram por essa porta falsa chamada suicídio. E agora estão tendo que passar maus bocados, anos e anos, remoendo sofrimentos até chegarem em um estado de consciência para terem novas oportunidades. No manicômio, eles ainda não têm nem a consciência dos seus erros, estão ali meio alienados, né, doutor? Meio depressivos, apáticos, aparentemente não demonstram nada muito assim prejudicial, mas internamente estão destruídos. O tratamento desta forma, né, que o Marcos fala, ele é um tratamento quase que unilateral, da parte do terapeuta só, porque ele não tem resposta, ele não tem consciência, ele é um idiota, assim, no sentido clínico da palavra idiota, que é da idiotia, perda totalmente do ser e estar, ele não sabe onde estão, não sabe o que são, entendeu? Então, como é que fica o tratamento se ele não colabora por estar destituído de consciência, entendeu? Então o trabalho é um trabalho assim de formiguinha mesmo, de muito amor, de muita benevolência dos grandes mentores, dos professores que estão nesse serviço, altamente capacitados para esse tipo de amparo. Isso. Eles não conseguem, eles não raciocinam. Então, o pouco que eles conseguem, tanto que o tratamento deles é colocado, né, que como o diretor do manicômio coloca para o Camilo, explica, porque o Camilo ele é o mais interessado, então tudo ele questiona, né, ele quer saber. E o padre o João explica para ele que é um tratamento, eles recebem o tratamento, que é o tratamento moral, dentro da catequese, eles falam da catequese, então catequese é as leis que Cristo deixou, como eles deveriam ter agido. O Camilo pergunta, mas como é que fica a situação deles agora? Como que eles vão ficar aqui? O que vai ser? O que vai acontecer com eles agora?
Então o diretor explica para eles, olha, eles recebem o tratamento de catequese, de muita paciência, muito cuidado, muita cautela. O tratamento fluídico, que no mundo espiritual é esse, né, que é o tratamento à base da energia, porque não se tem mais o corpo, né, então não tem que tomar remédio, aplicar injeção, não. A parte terapêutica medicamentosa deles é energética, né, é vibracional, né. Então, hoje aqui na Terra nós já temos alguns tratamentos, que é o Reiki, né, que é o passe, né, doutor, né? Nós já temos hoje. Então, mas assim, lá é muito mais intenso, aqui está iniciando ainda, né? Então, eles tinham, então é esse o tratamento. E servia também de tratamento para os que estavam visitando, não é? Porque eles estavam conhecendo, então eles iam tendo consciência. E por que de todo esse, por que eles tiveram que passar por todo esse processo de visitar cada departamento da colônia? Porque eles teriam que retornar à Terra novamente, porque o suicida, ele, como já foi falado nos vídeos anteriores, ele não demora muito no mundo espiritual, porque ele é um infrator, não é isso? As leis divinas. Né? Isso, ele infligiu as leis, que foi matar o corpo, que é a vida. É a vida que Deus nos dá, né, para que a gente possa progredir aqui, porque aqui no mundo, nós estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, né, aqui. Então, eles infringiram as leis que só Deus pode nos tirar a vida, mas ninguém. E agora muitos deles estão tendo que ter uma reencarnação compulsória. Isso. E aí o diretor explica para eles, né? Eles vão receber o tratamento que eles recebem lá, vai ser um tratamento, assim, digamos assim, um tratamento breve, justamente porque eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem memorizar, aprender nada, então eles vão ter que voltar, reencarnar novamente. E aí começa aí eles querem saber, mas como vai ser a reencarnação, né? É aí que ele coloca para ele que eles não vão escolher, porque alguns de nós ainda têm a capacidade de escolher aonde quer nascer, em que família quer voltar, quais são as escolhas, as oportunidades de aprendizado. Eles não, eles teriam que ter uma reencarnação, voltar compulsoriamente, não é? Onde o seu corpo físico vem abalado, vem prejudicado, às vezes com desequilíbrio já mental. Então, eles são compulsoriamente forçados a aqui voltar com as mesmas mazelas. Onde, através da dor e do se reequilibrar novamente. E o corpo carnal, eles têm que voltar, porque na Terra eles terão essa oportunidade de exercitar. Aí muitos vão voltar leprosos, cancerosos, paralíticos, cegos, não é? Enfim, o Camilo fica desesperado, por quê? Porque ele vai ter, provavelmente, ele faz a pergunta, Mário Sobral, que já sente que como ele se suicidou e teve ele cometeu o crime, né? Que ele estrangulou, não foi a amante. E aí ele já começa a sentir a mão dele, né? A mão que cometeu o ato, né? Do crime. Ele começa a sentir o amortecimento. Então ele começa a perguntar por que ele já está sentindo aquele amortecimento. Então já é porque ele provavelmente retorna sem um braço, uma mão. Então e Camilo diz, e eu então, ele reflete, eu sou um suicida, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, então eu vou voltar e provavelmente eu vou voltar cego. Então eles vão voltar com essas mazelas novamente, só
que tudo isso que eles estão recebendo é como se fosse um tratamento para que eles ganhem força de quando chegar aqui, eles suportar e não voltar a cometer de novo o mesmo ato. Gente, e o interessante é que assim, muitas dessas pessoas que estão no manicômio são pessoas que tinham muitas posses, entendimento, esclarecimento, famosos, só que as coisas materiais não preenchiam eles intimamente. Então, mesmo com tudo em suas mãos, ainda faltava algo, e aí eles acabavam por vicissitudes, entrar em desarmonia, em drogas, em vícios que tiravam suas próprias vidas. Ou seja, o esforço maior que temos que ter, ensinado pelo Espiritismo, é que justamente a gente consiga nos reformar intimamente, que é o que é mais difícil, onde através do bem, do exercício da caridade, a gente se transforme moralmente e não deixe as coisas materiais, tudo aquilo que nos rodeie, nos sufocar de uma maneira que a gente enverede por uma porta falsa como essa do suicídio. É a questão do equilíbrio, né? Ele foca muito a questão do equilíbrio, porque ele coloca, mas se você chega na Terra, você vai encontrar a fama, o dinheiro, ele fala dos grandes gozos da vida, que é beber, é fumar, é gastar, é o sexo, é tudo que, mas só que tudo tem que ser usado com equilíbrio, não é? Se você tem sem o excesso, não é? Tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Então, o que está no planeta Terra, eles nos servem, mas que tem que ser tudo dosado, tudo medido. E eles, muitos deles, famosos, meteram os pés pelas mãos, abandonaram a parte religiosa, no caso, a parte espiritual, não é? Que achando que não existia uma lei superior que pudesse tolir eles de alguma coisa. Então fizeram um mau uso de tudo isso que chegou até eles, que foi a fama, o dinheiro. Deixaram os prazeres mundanos os envolverem de uma forma que eles não conseguiram depois se desvencilhar. Eram escravos disso. Isso, se escravizaram. E eles focam muito a questão moral. Então, quando você chega lá em cima, não é o dinheiro, não é a fama, é a sua questão moral, não é, o equilíbrio que vai nos ajudar a, quando chegar lá, abrir a mala e ver o que realmente de valioso nós podemos levar, que é os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Esse caminho que ele nos deixou. E Maria de Nazaré, ela representa a sublime acolhedora de todos os suicidas. Então, quando a gente for fazer prece para os suicidas, que a gente possa pedir para Maria para interceder por eles, onde Camila até pergunta, mas e se eu fizer uma prece para outro santo? Ele colocou assim, bem engraçado. Ela falou, o João, que é o diretor da colônia lá do manicômio, ele fala, olha, mesmo assim vai ser endereçado a Maria para que ela mande o auxílio a esses necessitados. Isso, ele coloca que nenhum filho será desamparado, né? Mesmo aqueles que não estão tutelados por ela na colônia, mas aquele que fizer a prece é direcionado, que nenhum de nós é abandonado, né? Mesmo aquele que está na pior situação, mas ele ainda tem o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual do lado dele, que no último caso ele que vai agir, né? Os familiares. E dando continuidade, né? Eles estão no manicômio e eles continuam recebendo esse tratamento, né? Que é através do esclarecimento,
que eles recebem. E o Camilo continua, Mário Sobral pergunta, né, da questão, o que vai ser deles agora, desses doentes que estão no manicômio. Então eles vão retornar à Terra, né, eles vão precisar retornar com urgência, e Maria, né, Maria de Nazaré é que dá a ordem, né? Chega a ordem, não são os trabalhadores da colônia, não. Ela que dá ordem, não é, todo esse aparato para que eles retornem. Só que eles retornam sendo ainda tutelados por ela. No caso, eles recebem todo esse tratamento e quando chegar a hora, eles retornam sobre o seu comando. Então, eles colocam assim no livro. O livro diz que eles vão continuar hospitalizados, registrados na colônia, assistidos e quando chegar aqui, amparados pelos trabalhadores, médicos, enfermeiros. Então, chegando aqui, eles não vão estar desamparados. Eles vão passar, sim, pelo sofrimento, pela dor, não é? Eles colocam que muitos vão voltar numa parte do globo terrestre muito, muito dolorosa, onde eles vão nascer em famílias muito precárias, mas onde há necessidade. Por quê? Dessa forma, eles vão conseguir se aprimorando. O espírito ele vai conseguir se lapidando, se aperfeiçoando. E aí Maria vai dar todo esse amparo, vai disponibilizar todos os trabalhadores para que eles fiquem o tempo que ficar aqui serem assistidos. Então, por isso que diz naquela parte que Jesus coloca que nenhum fardo, como é que é? Lhe dão o fardo, mas lhe dão Jesus lhe dá não lhe dá o tamanho do fardo, não é isso? Sem que você não possa carregar. Você não possa carregar, não é? Então, muitas das vezes a nossa fé é abalada e nós achamos que nós não vamos dar conta, mas sim, nós vamos dar conta sim, porque nós somos assistidos, nós somos amparados dentro da fé. E aí eles vão ter esse tempo de retorno à terra, para que eles possam se lapidar, aprender novamente e quando retornar novamente ao mundo espiritual, eles retornam novamente para a colônia para continuar o tratamento novamente. Então, na verdade, a Terra, o planeta Terra será uma escola para eles, não é? Onde é necessário, isso é lei. A lei da reencarnação, ela não tem como burlar, isso faz parte de retornar no plano material para que possa se lapidar. Para que a gente se depure, para que a gente se melhore. É lógico que todos nós passaremos por provações, onde seremos testados se aquele aprendizado foi válido. Por isso, tanta instrução, orientação. Então, todos eles retornarão aqui para ter essa vivência novamente, para ver se conseguem, mesmo que seja pela dor, se reequilibrar, se harmonizar novamente. E como fica o livre-arbítrio de um ser só em vir para ficar na densidade da matéria? O livre-arbítrio já está restrito. Imagine com deficiências no físico, descerebrado, loucos, idiotas, paraplégicos. Como vai ficar o livre-arbítrio? Surdo, mudo, cego, muito mais restrito. Então, o poder de locomoção, por exemplo, desta pessoa, o poder de ter um relacionamento com outra pessoa, um casamento, por exemplo. O cara vê um monstro, quem vai casar com um monstro? Quer dizer, um livre-arbítrio muito restrito. E com isso, um dos maiores entraves que o ser humano tem é o orgulho. Eles começam a lapidar o orgulho, restringindo o livre-arbítrio.
Limitados, né, doutor? Limitados. E sendo que eles estão só arcando com suas próprias responsabilidades. Porque eles se excederam na e sua eles conduta. se sentem muitas vezes vítimas e não responsáveis pelo que eles estão passando. E não existe vítima nesse mundo. Não existe. Isso, porque o Camilo, ele questiona, mas isso aí não é como que eles vão voltar à terra, não é? Isso não é um castigo. Aí o diretor explica, não é castigo. Isso é, digamos assim, é aquela lei da causa e do efeito. Porque quem cometeu o ato, eles são responsáveis, porque quem cometeu o ato foram eles. Então nós somos responsáveis. Se nós sabemos que existe uma lei, que existe um ser superior, né, que nós somos regidos por ele e nós estamos infringindo a lei, não é? Nós temos que entender que a gente vai arcar, com essa responsabilidade. Em qualquer momento. Em um momento, então, não é castigo. Deus não castiga. Deus é justo e Ele é bom. Tanto que Ele nos dá novamente a oportunidade de voltar no corpo, mas vai depender muito da gravidade de infringir a lei, né? É igual os carcerários, né? Isso, os presos. Tem a lei, infringiu a lei, tem que baixar o presídio. Então eles têm a liberdade limitada. Então não é diferente. Sim, continuando. E eles terão que voltar à terra. E eles chegando aqui, esse processo todo do atendimento para eles é preparando eles. Eles retornarão aqui e quando é interessante que coloca no livro que quando a situação ficar muito dolorosa para eles aqui, eles terão uma assistência que ao dormir em desdobramento, o espírito deles vai até a colônia, só o espírito, né? Até a colônia, eles recebem uma assistência e aí uma preparação, não é? Digamos assim, um atendimento para que quando eles retornarem novamente ao acordar, eles terem aquele processo de fortalecimento diante da dor, né? Da dor que eles vão passar. E dependendo de como foi a reencarnação, dependendo se eles conseguiram ter um bom êxito de permanecer, de aguentar, de segurar, porque existem casos em que mesmo limitados, alguns ainda cometem novamente o ato do suicídio, por não aguentar, não conseguir segurar. Por isso é que eles estão tendo todo esse tratamento que eles se chamam tratamento doloroso, né, dentro da colônia. E é isso aí. Então, por hoje, né? Obrigado. Se inscrevam no canal, dêem um like, participam, curtam, que está sendo bem prazeroso para todos nós. Um abraço, Marco. Sueli. Antônio Carlos.